arte de viver. Epíteto 72. Desconfie das convenções sociais. Desconfie das convenções sociais. Assuma a sua própria maneira de pensar. Desperte do entorpecimento causado pelos hábitos adotados sem reflexão. As formas de percepção populares, os valores e maneiras comuns de se fazer as coisas raramente são os mais sábios. Muitas crenças amplamente difundidas não passariam com sucesso por um teste de racionalidade. O pensamento convencional, seus meios e fins, é em essência pouco criativo e desinteressante. Sua função é preservar o status quo para indivíduos e instituições exclusivamente preocupados em se proteger. Por outro lado, não há nenhuma virtude inerente nas novas ideias. Julgue as ideias e oportunidades pelo que elas têm de revigorante, de vivificante. Dê seu apoio ao que promove o sentido de humanidade, de justiça, de crescimento benéfico, de bondade, de possibilidades positivas e de proveito para a comunidade humana. Examine as coisas de acordo com a impressão que causam em sua própria mente. Considere objetivamente o que é dito pelos outros e depois estabeleça suas próprias convicções. As crenças socialmente aprendidas não costumam ser confiáveis. Muitas de nossas crenças são adquiridas casualmente ou nos foram transmitidas de maneira irresponsável ou ignorante. Há inúmeras delas tão profundamente arraigadas em nós que nem mesmo as percebemos. A banalidade e a indolência vividas por pessoas sem disciplina e reflexão podem ser muito contagiosas, sobretudo porque raramente estamos expostos à alternativa de um modo mais sadio de viver. Desperte para isso e fique atento. Avalie seus hábitos para preservar seus padrões mais elevados. Muita gente declara com toda a sinceridade que faz questão de manter a própria integridade, mas ao mesmo tempo assume atitudes irrefletidas e imoderadas. O procedimento dessas pessoas é vacilante e elas sabotam seus esforços mais bem intencionados por não enfrentarem sua verdade nem articularem um código moral próprio e coerente para pautar suas futuras ações. Não escute o que essas pessoas dizem. Observe o que fazem e avalie as consequências. Assim como devemos limpar, arrumar e manter nossas casas para poder seguir adiante em nossas vidas, precisamos fazer o mesmo com nossas mentes. Porque, se não o fizermos, correremos não só o risco da ineficiência, como o da corrupção de nossas mentes. A mente desorganizada, nebulosa, está em perigo porque é vulnerável a influências mais bem organizadas, porém condenáveis.
Não confie em nada nem em ninguém antes de confiar em si mesmo. Mantenha-se permanentemente atento às suas convicções e impulsos. (73) Os virtuosos são invencíveis. A diferença entre os instruídos e os ignorantes é que as pessoas sábias têm consciência de que os virtuosos são invencíveis. Não são atraídos nem iludidos pela maneira como as coisas aparentam ser. Os instruídos respeitam a afinidade que temos com o Supremo e, portanto, agem como cidadãos do universo compassivos e conscientes. Compreendem que uma vida sábia, que leva à serenidade, vem da harmonia com a natureza e com a razão. 74. Seja um cidadão do mundo. Não podemos buscar nosso bem maior sem necessariamente promover ao mesmo tempo o bem dos outros. Uma vida que se limita a interesses pessoais não pode ser submetida a qualquer avaliação respeitável. Procurar o melhor em nós significa zelar ativamente pelo bem-estar dos outros seres humanos. Nosso contrato humano não se restringe às poucas pessoas a quem nossos interesses estão intimamente ligados ou às mais preeminentes, ricas ou de educação aprimorada, mas abrange toda a imensa irmandade humana. Veja a si mesmo como cidadão de uma comunidade mundial e haja de acordo com isso. A arte de viver. Epíteto 75. Considere seus mais profundos anseios como meros fatos. Considere seus anseios mais profundos e secretos como se fossem apenas fatos e verá como são frágeis e desatinados. Não é vergonha tentar alcançar o sucesso mundano. É normal. O problema não são as tentativas em si, mas a forma como você tenta, deixando que desejos e medos confusos e frenéticos alterem o seu discernimento. E você passa a supervalorizar o valor intrínseco de suas tentativas. Você acredita e confia nelas para lhe dar felicidade, confundindo dessa maneira os meios com os fins. Compreenda que, apesar de ser natural querer atingir tais objetivos, o sucesso ou o fracasso das tentativas não terá a menor relação com a sua verdadeira felicidade. 76. O uso correto dos livros. Não diga apenas que você leu muitos livros. Mostre que, através deles, você aprendeu a pensar melhor, a ser uma pessoa mais perspicaz e ponderada.
Os livros são para a mente o que os pesos da ginástica são para o corpo. Os livros são muito úteis, mas seria um grave erro supor que alguém progrediu apenas por conhecer o seu conteúdo. 77. Tenha cautela quando se relacionar com os outros. Quando você se relaciona socialmente com outras pessoas, podem acontecer duas coisas. Ou você se adapta à maneira de ser delas, ou faz com que se adaptem à sua. É como encostar um pedaço de carvão apagado em outro que está em brasa. Ou o primeiro apaga o segundo, ou este acende o primeiro. Como o risco é grande, seja prudente quando se envolver em relacionamentos pessoais, até mesmo e em especial quando se tratar de relacionamentos casuais e despreocupados. A maioria de nós ainda não desenvolveu firmeza suficiente para direcionar os companheiros para nosso próprio caminho, de modo que acabamos sendo levados pela multidão. Nossos valores e ideais ficam imprecisos e contaminados. Nossas resoluções se desestabilizam. É difícil resistir quando amigos ou companheiros começam a falar com muita segurança e ímpeto. Se somos pegos desprevenidos quando eles abordam assuntos pouco dignos, ficamos envolvidos pelo ritmo do ambiente social em que estamos. É da natureza da conversa que seus múltiplos significados, insinuações e motivações pessoais sucedam-se com tal rapidez que possam de um momento para outro desviar-se para direções não recomendáveis, aviltando todos os que dela participam. Sendo assim, enquanto os sentimentos sábios não se fixarem bem em você, transformando-se em instinto, e enquanto você não tiver adquirido uma certa capacidade de autodefesa, escolha com cuidado as suas companhias e controle o rumo das conversas de que participar. Setenta e 78. Perdoe muitas e muitas vezes. Em geral, todos nós fazemos o melhor que podemos. Quando alguém fala asperamente com você, não faz caso do que você diz, comete o que parece ser um gesto desatencioso ou até mesmo uma ação indiscutivelmente má, diga a si mesmo: se eu fosse ele e tivesse passado pelas mesmas dificuldades, suportado os mesmos sofrimentos, vivido na mesma família e assim por diante, provavelmente teria dito ou feito a mesma coisa. Não conhecemos as histórias que estão por trás das ações das pessoas e por isso precisamos ser pacientes com os outros e não os julgar, reconhecendo os limites da nossa compreensão. Isso não significa fechar os olhos a atos nocivos ou defender a ideia de que ações diferentes têm o mesmo peso moral. Quando as pessoas não agirem como você desejaria, exercite os músculos de sua boa índole e dê de ombros dizendo a si mesmo: ora, tudo bem, e deixe passar. Procure também ser tão generoso consigo mesmo quanto possível. Não se compare com os outros ou com o que você gostaria de ser.
O aperfeiçoamento humano é um esforço gradual em que se avança 2 passos e se recua 1. Perdoe os erros dos outros muitas e muitas vezes seguidas. É um gesto que promove o bem-estar interior. Perdoe a si mesmo muitas e muitas vezes e tente agir melhor da próxima vez.